Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Por favor, fique de pé, vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar o irmão Alexandre para vir aqui para frente, me ajudar aqui. Mateus capítulo 22, nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, versículo de número 14. Vou ler rápido para nós entrarmos na mensagem. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Muito obrigado por tua infinita graça, por tua infinita misericórdia. Obrigado, Jesus, por teu amor, por tua graça, quando nós não merecíamos, mas o Senhor estendeu para nós o seu cetro e alcançamos de ti misericórdia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco nesta noite, por este dia nós estarmos agradecendo ao Senhor por cada pai. Senhor, que o Senhor tem permitido estar neste lugar, a minha pessoa, Romildo, Alexandre. Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, a tua igreja amada, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido nesta noite. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Querida igreja, nesta noite eu quero agradecer a Deus pelo momento que o Senhor tem dado a nós neste lugar. Não vou tomar muito tempo, mas eu ainda quero trazer uma palavra. Quero agradecer a disponibilidade das irmãs de querer trabalhar para Jesus. Agradecer também os esposos das irmãs que não têm impedido das suas esposas trabalhar para o Senhor. Isso é muito importante. A gente sabe que em qualquer situação existem os altos e baixos, porém nós louvamos a Deus, muito obrigado, pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Eu quero nesta noite, nos minutos que nos restam, trazer uma reflexão da palavra de Deus a respeito de uma das parábolas que o Senhor Jesus ele ministrou estando reunido como Jesus sempre se reunia. E uma coisa muito interessante que o mestre fazia é que ele, na sua maioria, só ministrava a palavra através de parábolas. Pastor, o que seria uma parábola? A parábola seria, em um contexto simples, em uma explicação simples, é alguém pegar um assunto para explicar outro. É mais ou menos o seguinte: você querer explicar para uma criança que ela pode se queimar no fogão, o fogão estando aceso vai estar quente, mas você não vai usar exatamente o fogão para explicar a ela. Você pode pegar um outro assunto, um outro instrumento, como por exemplo um secador, e de repente você esquenta ele, toca neles, olha, eu me queimei. Assim vai acontecer com você se você tocar neste fogão. É mais ou menos isso, de uma forma muito simples. É um assunto que explica outro assunto. E Jesus estava reunido, como a Bíblia diz, capítulo 22 do evangelista São Mateus, e ele começou a falar, e falando-lhes em parábola,
o Senhor Jesus contou o fato, nem sempre é bom explicar isso aqui. A parábola geralmente ela não é algo que aconteceu. A parábola geralmente pode ser um conto, pode ser em forma poética. Existem até alguns historiadores, alguns poetas que cometem, eu não sei se os irmãos já ouviram falar uma expressão chamada hipérbole. Alguém já ouviu falar essa expressão aqui? A hipérbole significa exagero poético. Quando você pega um texto que você vê algumas palavras muitas vezes mirabolantes, como por exemplo, vamos entrar numa poesia, fulano ficou tão feliz que ele foi até os céus. Será que ele foi mesmo? Não. Isso é uma expressão figurada, diz que a alegria dele foi tão grande que ele chegou até os céus, mas na realidade ele não foi, ele não chegou a ir aos céus. Isso é considerado uma hipérbole, quando o poeta ele dá um certo exagero na sua expressão, até muitas vezes para comover, para talvez arrancar sentimentos, lágrimas dos olhos de muitas pessoas. Irmãos, sabem que o ser humano ele é movido por emoção, e a emoção nós temos várias formas de apresentá-la, de mostrar. Alguém mostra a sua emoção sorrindo, alguém mostra a sua emoção chorando, alguém mostra a sua emoção cantando, alguém mostra a sua emoção se recolhendo. Cada um tem a sua, alguém mostra a sua emoção de várias formas. Cada um tem uma forma de mostrar a sua forma, o seu momento emocional. E Jesus diz aqui no versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quando nós ouvimos falar em bodas, nós, em primeiro plano, nós nos lembramos de quê? De festa, de alegria, de comemoração. E neste caso aqui, estava acontecendo um casamento. A festa que estava acontecendo aqui era a festa de casamento do filho de um rei. E o que é que esse rei faz? Ele faz convite àquelas pessoas que ele queria que estivesse em sua festa, ou seja, na festa de seu filho. E segundo a história, é possível que aquelas pessoas que foram convidadas eram as pessoas mais importantes da região. Eram as pessoas, talvez pessoas riquíssimas. E aquele rei, julgando que aquelas pessoas o considerava, porque às vezes, irmãos, a gente cai na ilusão de que alguém considera e respeita a gente, e na realidade não tem nenhum respeito e nenhuma consideração. Porque chega um tempo em nossa vida que Deus começa a mostrar quem é quem que está nos cercando. Alguém diz assim: ah, mas eu tenho muitos amigos. Quer conhecer teus amigos? Duas coisas devem acontecer na sua vida, e se acontecer, você vai conhecer. É o seguinte: ou você está em um momento difícil, de fracasso e necessidade, aí você vai saber quem é teus amigos. Ou eles se aproximam, ou eles correm de vez. Ou você recebe uma bênção muito grande. Quando você for contar a tua bênção para alguém, dá uma olhadinha no olho dele, no rosto dele e no rosto dela. Se ela vai dar aquele sorriso verdadeiro, se ele vai dar aquele sorriso verdadeiro, ou se vai dar aquele sorriso amarelo, aquele sorriso meio, eu vou usar uma linguagem popular e bem nordestina, aquele sorriso meio coisado, que não está muito satisfeito com a tua bênção. Porque quem se alegra, quem fica feliz com a bênção do irmão, na hora que o irmão conta a bênção, ele abre o sorriso da glória a Deus e agradece a Deus pela bênção que o servo do Senhor e a serva do Senhor recebeu.
Porque quem não está satisfeito diz assim, mas eu até gostei, mas aí começa a olhar defeito. Irmão, eu não chamei tu aqui para estar olhando defeito, não, irmão. Eu chamei tu aqui para ver a bênção que Deus me deu. Foi Deus que me deu. Se tu gostando ou não, foi Deus que me deu. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei achava que aquelas pessoas consideravam ele. E aí ele manda convite para as pessoas que ele achava que considerava ele. E quando ele vai lá, acompanhe comigo por gentileza, no versículo de número 3, no 2 diz que ele celebrou a boda do filho, que era o casamento. No versículo 3, ele enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, para a festa de casamento. Mas o que aconteceu aqui, irmão? Eles não quiseram vir. Você imagine, você com maior alegria, você fazer uma festa, convidar as pessoas, e na hora, ninguém apareceu. Que decepção, irmão. Que decepção. Só que naquela região, segundo a história diz, que geralmente se fazia 2 convites. O primeiro convite era feito com muita antecedência. E o segundo convite era feito ou um dia antes, ou no dia do casamento, quando o anfitrião, aquele que iria receber, iria receber os seus visitantes, seus convidados, preparava todo o banquete. Ele mandava alguém lá chamar, dizer aos convidados, olha, o banquete já está pronto. No segundo convite, acompanhe comigo, por favor. Primeiro convite, verso 3. Segundo convite, verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que o meu jantar está preparado. Os meus bolos, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas, ou seja, vinde a festa. Porém, escute só, porém, eles não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio, outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ora, além de não vir, no primeiro convite, no segundo não vieram, não aceitaram o convite, e o texto diz aqui, não fizeram caso daquele homem. Você sabia que vai ter um momento que você vai estar com alguém, vai se direcionar para alguém, mas alguém não vai fazer caso de você. É nesse momento que você tem que ter um equilíbrio espiritual e psicológico muito firmado em Deus. Porque de onde menos a gente espera é que sai. Será que alguém aqui nunca sofreu uma decepção de estar contando com alguém e de repente alguém dizer não? Já? Quem nunca sofreu, que levante a mão. Aquele homem certo de que iria ser honrado. Além deles não virem, foram para outros lugares, desprezaram o convite do rei.
Acompanhe no verso de número 6. Eles fizeram pior. Mataram, se apoderaram, ou seja, pegaram, manietaram, imobilizaram os servos, os ultrajaram. Ultrajar é fazer passar vergonha, e depois mataram. Primeiro eles imobilizaram. Segundo, eles envergonharam. Terceiro, assassinaram. Só que Deus, escute só uma coisa aqui. Deus, ele não é o homem. Deus, ele vê tudo. Diga assim: Deus vê tudo. Deus vê tudo. Aleluia. Ele vê tudo. Não tem coisa melhor do que você. Quando Jesus está falando essa parábola, Jesus está se dirigindo aos fariseus. Jesus está se dirigindo a Israel. Jesus está se dirigindo àqueles que o rei, que é Deus, preparou o seu reino, mandou o seu filho. E agora aqueles homens que eram os fariseus, os judeus, rejeitaram o filho. Além de rejeitar o filho, mataram o filho. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia o filho ressuscitou, está bem vivo, à direita de Deus. Só que toda ação tem uma reação. Sim ou não? Se você pega, vamos dar um exemplo bem simples. Se você está aqui, tem uma cortina, e de repente você bate nela para ela ir para lá, ela vai voltar para onde? Para você. Porque ela vai receber o impacto, mas vai devolver. Porque toda ação tem uma reação. Eu me lembro de um episódio em um determinado lugar que alguém pegou em tom de brincadeira. Que tem gente, irmão, que vive a vida brincando. Alguém diz assim: fulano, pare que eu não estou gostando desse tipo de brincadeira, mas continua insistindo. Fulano, pare que eu não estou gostando disso, mas continua. E toda ação tem uma reação. E alguém pegou e jogou algo em alguém. E na reação, alguém não pensou duas vezes. Jogou algo mais pesado e terminou até machucando. E a pessoa, quando percebeu até que jogou, se sentiu mal. Mas a outra também entendeu que estava brincando demais. E a Bíblia diz que, para a gente concluir aqui a palavra, verso 7. E o rei, tendo notícia disso, do que eles fizeram, encolerizou-se. Cólera aqui é ira. Aqui tem um sentido de ira. E aí o que foi que o rei fez? Enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Isso é, além de não me considerarem, envergonharam os meus servos, mataram os meus servos. Mandei praticamente 3 convites, porque os últimos servos era praticamente o 3º convite, e eles não vieram. Eu sei o que é que eu vou fazer agora. Eu vou destruir tudinho, vou acabar com tudinho. E ele foi lá e destruiu. Até os historiadores dizem que talvez essa profecia seja, essa parábola que Jesus está falando com relação à destruição daquele lugar, seja referente à destruição que aconteceu em Jerusalém no ano 70 pelo imperador Tito. Porque quem rejeitou Israel, quem rejeitou Jesus foram os judeus. E no ano 70,
Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade. Destruiu tudo. E a palavra diz aqui, no verso de número 8. Você vai dar glória, mas deixa eu terminar. Quando os judeus rejeitaram ele, porque aqui Jesus está tratando com os judeus, com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, com os zelotes, com aqueles grupos políticos e religiosos que existiam naquela região, que Jesus muito enfrentou-os com uma autoridade muito grande. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu agora a oportunidade a nós. E aí é onde entra de uma forma muito abençoada entre os gentios no verso 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Escute, se alguém não atendeu o teu convite, é porque não era digno de estar na tua casa, na tua festa. Não se preocupa não, irmão. Não se preocupa não, irmã. Ah, porque fulano não veio? Porque não era digno de estar ali naquele dia. Deus conhece os corações. Deus conhece as vidas. E a palavra diz aqui, para nós concluirmos, diz a palavra que ele deu uma ordem no verso 9. E depois as saídas dos caminhos, convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saídos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial, ou seja, a festa do casamento, ficou cheia de convidados. Ora, nós que não merecíamos, ele nos deu a oportunidade de nós entrarmos e fazermos parte deste povo tão especial. Oh, glória a Deus. Tem um hino que diz: não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa. Os judeus não quiseram, mas Jesus nos recebeu de braços abertos. O rei disse: eu quero a minha casa cheia. E aí, quando eles começaram a andar para trazer os convidados, eles não só procuraram os bons, também trouxeram os maus. Sabe o que é que Jesus diz com isso? É que ele não faz acepção de pessoa como nós muitas vezes fazemos. Às vezes achamos que alguém foi salvo ou está aqui dentro porque é ou era bonzinho. Mas ninguém está aqui porque é ou porque era bonzinho. Estamos aqui por causa da soberana graça de Deus. É a graça de Deus. É o amor incalculável de Deus. E a palavra diz que naquela festa teve um problema. E qual foi, pastor? Porque existia o seguinte: quando existia uma festa, até as roupas, as vestes, tinha que ser uma vestimenta de acordo com a festa. Hoje nós estamos no modernismo muito grande, que até as tradições mudou muita coisa. Mas se os irmãos observarem, quando tinha um casamento, a maioria, todas as pessoas iam de roupa social.
Não era assim? Um casamento, uma festa de 15 anos, um noivado, principalmente um casamento. Não era? A maioria das pessoas iam, principalmente há anos atrás, os homens iam de ternos. As pessoas tinham aquela tradição de, vai alguém casar na igreja, aí passava, por exemplo, alguém dizia, você está convidado para o casamento daqui a 4 meses. A irmã já se desesperava para comprar a roupa para no dia do casamento estar com ela lá. Não era assim? Hoje quase não acontece mais isso. Alguém diz assim, fulano, tu não vai comprar a roupa para o casamento? Não vou nada, no dia eu jogo uma camisa por cima, uma calça, passo sapato e vamos embora. Chego lá, dou um oi, cumprimento o noivo, está bom demais. Então existia essa tradição. E houve um problema porque quando ele mandou chamar as pessoas para a festa, aquelas pessoas tinham que estar trajadas com roupas nupciais, da núpcia, uma roupa, uma roupa adequada para um casamento, melhor dizendo. Só que no meio da festa houve um problema. Tinha um que não estava trajado com as vestes corretas. E esse, lendo essa mensagem, estudando essa mensagem durante boa parte do dia hoje, eu percebi que esse daí era o penetra. Esse daí foi aquele que entrou sem ser convidado. E se entrou sendo convidado, que acredito que também tem entrado, não estava querendo honrar o dono da festa. Não estava mostrando que não tinha nenhum respeito nem por aquele que convidou e nem pelo noivo que estava casando. Aí sabe o que foi que o dono da festa disse para ele aqui no verso de número 11? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupcial. Aí o rei fez uma pergunta para ele, disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? O que foi que ele fez? Ele ficou calado. Não teve como falar nada, porque estava errado mesmo. Ele ficou calado. Provavelmente ele entrou, ou alguém não deu as vestes a ele, ou ele não quis vestir, nem quis honrar o dono da festa. Sabe qual foi o resultado dele? A Bíblia mostra aqui. Disse então o rei, e vamos encerrar agora aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí ele diz no final, porque são muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são até chamados. Tem gente que se ilude com multidão. Eu nunca me iludi com isso. Tem gente que fica no desespero só, porque onde está o lugar tem 1 milhão de pessoas. Mas a Bíblia diz que muitos vão ser chamados e poucos serão escolhidos. Poucos chegarão lá. Eu quero estar lá nesse dia. Quem quer estar lá? Eu quero. Eu quero estar lá. Então, nesta noite, que Deus abençoe a igreja. Saia daqui cheia da graça de Deus. Saia daqui dizendo, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu vou ficar no meu lugar esperando em Deus, aguardando em Deus. E sempre com as vestes corretas, honrando, respeitando, considerando aquele que Ele chamou. Porque não adianta
fazer de conta. A Bíblia diz que nós temos que respeitar e considerar a Deus. E aquele homem estava com as suas vestes erradas. Se está com as vestes erradas, tem que vestir as vestes certas, ou não vai permanecer muito tempo na festa.